Bom, já deu para parar, refletir, voltar, estudar, ver e rever a última aula? Ficou com alguma dúvida? Espero que não. Se ficou, para esse vídeo aqui, volta lá e absorve aquele conteúdo. Tá certo que a aula de hoje vai ser um pouco mais light, mais fácil, tá? Tenho certeza que vai estar muito mais perto do teu dia a dia clínico. Então, vamos continuar entendendo a nossa interpretação cefalométrica, né? Entendendo como que a gente vai chegar no planejamento propriamente dito do nosso paciente. Então, voltando lá, revisando nossa última aula, a Orthoped Learning, ela tem como pilar aí, 3 pilares, né, que sustentam o sucesso do tratamento ortodôntico. É diagnóstico, planejamento e execução, joia? E a cefalometria, a análise cefalométrica, faz parte desse nosso diagnóstico e tem um papel muito importante no nosso planejamento, certo? Então, vamos começar a trabalhar isso para isso fazer parte do nosso dia a dia. Revisando lá o que a gente conversou lá no início do nosso curso. Vamos para o slide na tela. Verificar a ampliação radiográfica, joia? Isso quando a gente for fazer alguma verificação de alguma medida na radiografia. Ver se aquela imagem está realmente numa escala de 1 para 1. Se tem dúvida, volta lá para ver como é que se faz. Esse é um passo simples, fácil, rápido, mas importante. Joia? Eu tenho certeza que assim, vai ser papum para te pegar essa questão de verificar a ampliação radiográfica, não tem mistério. Muitas vezes, na maioria das vezes, ela está numa escala de 1 para 1, e quem pega o exame digital também não tem muito erro, joia? Verificar pontos e linhas essenciais, isso é fundamental, principalmente para quem vai fazer a interpretação em cima daquela análise cefalométrica que veio da clínica radiológica. Já conversou sobre isso. Sim, eu vejo a quantidade de erros que eu vejo nesse tipo de análise é enorme, porque a gente pega análise cefalométrica de tudo quanto é lugar do Brasil, ou mesmo fora do Brasil, e é muito difícil fazer a interpretação com uma teleradiografia mal feita, por exemplo, ou mesmo com os pontos não estando bem determinados. Joia? Então, revisar os pontos é importante. Já coloquei aqui o mínimo possível. Então, esses tem que saber. Depois a gente vai conferir e interpretar as medidas cefalométricas, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, e no final a gente vai estabelecer o nosso planejamento. Isso a gente vai deixar lá no final para nossa aula de resumindo, a gente coloca tudo isso junto e começa a colocar em prática. Então, ok, a partir do momento que a gente tem a nossa análise cefalométrica, é importante entender que ela vai nos oferecer o quê? O sumário, um resumo, diagnóstico, né, daquele diagnóstico padrão daquele paciente. E ela vai nos dizer o padrão esquelético, o padrão dentário e o padrão de crescimento. A gente já conversou sobre o padrão esquelético, posição da maxila e da mandíbula em relação à base do crânio e entre si. Então vai nos determinar se o paciente é classe 1, classe 2, classe 3 esquelética, que é diferente de uma classe 1, classe 2, classe 3 de Engel, certo? São duas classificações distintas. E vai nos dar essa relação entre as bases ósseas. Depois a gente vai ter que entender o padrão dentário. Padrão dentário, que é o que a gente vai conversar agora na sequência, padrão dentário e direção de crescimento são fundamentais para definir o nosso planejamento. Padrão dentário, gente, é simples e traz muito para o nosso dia a dia clínico, tá? Eu costumo dizer que estabelecer assim que quando o meu planejamento tem 6 pontos que eu tenho que passar assim, e definir antes de estabelecer aquilo que eu vou fazer em qualquer paciente. E entre esses pontos essenciais para qualquer planejamento ortodôntico está a posição do incisivo inferior, por exemplo, que eu consigo aferir na teleradiografia lateral, numa análise cefalométrica. Porque a posição do incisivo inferior, ela determina muito a compensação dessa maloclusão, ela também determina muito se eu vou inserir uma mola ou não no meu dispositivo, no meu aparelho ortopédico ou mesmo na minha mecânica ortodôntica. A gente vai conversar um pouquinho mais especificamente sobre o incisivo inferior na sequência dos